para vocês poderem assistir. Eu vou iniciar nosso encontro com um vídeo, é, e aí a gente vai, a partir desse vídeo, a gente vai entrar de fato na nossa apresentação, tá bom? Aí só me falem se vocês estão enxergando no vídeo e se o som sai também. Só me dê um Crise ok. simplesmente explode. Sabe quando uma crise simplesmente explode numa empresa ou em um Vocês time? escutam? Aqui está perfeito. De Ótimo. verdade. Deixa eu ampliar para vocês. Então, vamos lá. Sabe quando uma crise simplesmente explode numa empresa ou em um time? O que será que está acontecendo ali de verdade? Na maioria das vezes, o que a gente vê, a briga, o problema, é só a superfície. Vamos usar uma metáfora bem poderosa para ir mais fundo e entender a Fernando, depois dá uma olhada, o meu ficou sem som aqui. Oi? O meu ficou mudo, ele parou de falar o som, a apresentação. Tá. Que... Veja agora se volta. Tudo aqui é crucial. É um processo Voltou, voltou. de investigação, não de acusação. Passo 1, onde está o incômodo? O que exatamente está pegando? Passo 2, fazer perguntas ao problema, não às pessoas. Onde isso começou? Em que situação acontece? E o passo 3, chegar no evento que deu origem a tudo. A ideia é ser um detetive do processo, não um juiz das pessoas. E aqui vem uma regra de ouro, que é absolutamente fundamental.
toda essa investigação tem que ser feita pensando no objetivo do grupo, no objetivo coletivo. Não é para virar um divã, um lugar de queixa pessoal ou disputa de ego. O foco é resolver o problema da organização, não as dores individuais de cada um. Todo esse processo, esse caminho que a gente percorreu, do sintoma, passando pelo sistema, pela psicologia, nos leva a uma revelação central. Há uma única pergunta que tem o poder de redefinir tudo. E a pergunta é essa: qual é a necessidade emocional individual de cada um? Olha o poder disso. A gente sai do processo da planilha e vai para o ser humano. A sugestão aqui é que a verdadeira fonte da água que enche o copo são essas necessidades emocionais que não estão sendo vistas, que não estão sendo atendidas dentro do sistema, certo? E uma vez que esse elemento humano tão profundo vem à tona, o que acontece? A realidade muda. E para explicar essa nova realidade, o material usa uma analogia muito boa. Pensa nisso da seguinte forma. Primeiro, existe um cenário antigo, um casal, duas pessoas, uma vida com certa previsibilidade. Aí, acontece um evento transformador, como a chegada de um bebê. E pronto, de repente surge um cenário completamente novo. É uma família de três, uma realidade nova, exigente. É uma mudança irreversível. As regras e as expectativas antigas simplesmente não valem mais. Diante dessa nova realidade, seja em casa ou no trabalho, existem apenas dois caminhos. O primeiro é encarar, viver com essa nova realidade e se organizar em torno dela. E o segundo é fugir. Fugir da nova realidade porque ela é desconfortável, porque ela dá trabalho. E é aqui que tudo se amarra. Essa fuga, muitas vezes, vem disfarçada de culpa. Falar os líderes não trabalham juntos é bem mais fácil, né? É um jeito de fugir da responsabilidade de dizer: nós, líderes, não estamos trabalhando juntos, e encarar o problema de frente. É apontar o dedo para fora, em vez de olhar para dentro. No fim das contas, a grande reflexão que fica é esta: diante de uma realidade nova e desconfortável no trabalho ou na vida, as ações que vemos ao nosso redor estão enfrentando esse cenário ou estão fugindo dele? Porque não se pode consertar um sistema, não se pode esvaziar o copo sem antes entender as pessoas que o compõem e entender a escolha que elas estão fazendo, juntas ou separadas, diante da nova realidade. E agora vou para o nosso material de hoje. Esse vídeo foi só uma provocação que eu trouxe, que é muito comum em ambientes de trabalho. Vamos lá. Vocês conseguem ver a tela ampliada? Positivo. Vamos lá. Comunicação solar. Falando um pouco sobre o que aconteceu no vídeo, a situação do vídeo, do copo cheio, de como que a gente lida com essas frustrações, com esses sentimentos, com as situações que enchem o nosso copo ou enchem o copo dos outros, a gente tem que entender uma coisa fundamental, que é a questão de que a comunicação, ela é processo, a grande parte desse processo. Porque boa parte do que nos inquieta, do que nos incomoda, está muitas vezes relacionado, em sua maioria, na forma como a gente recebe, entende e digere a informação, e também na forma como a gente responde a essas informações. Então, eu trago aqui uma perspectiva a partir do método que eu trabalho, que é do método desse artista, desse russo, desse teórico russo, que é o Konstantin Stanislavski, que é o método das ações físicas, e eu transponho isso para o nosso dia a dia, para nossas relações, para o nosso ambiente de trabalho. Então, a arte da verdade na cena. A cena aqui é a nossa vida, o ambiente onde a gente
passa a maior parte do tempo. Por que que eu falo isso, a maior parte do tempo? Porque muitas vezes a gente ignora que o lugar onde a gente passa a maior parte do tempo é o lugar onde a gente mais vive. E a gente, como se a gente desconectasse a ideia de que o lugar do meu trabalho, o lugar onde eu passo a maior parte do meu tempo, do meu dia, não fosse parte de fato da minha vida, que a minha vida eu vivo após aquilo, após aquele horário ou antes daquele horário. E aqui a proposta não é essa, é encarar aquilo de fato como realidade da vida. E uma das coisas que a gente mais vê no mercado, ou falando, ou treinamento, é finja até que isso aconteça. Faça de uma forma, finja que você é até que acontece. Finja o cenário até que acontece. Simule o cenário até que isso acontece. De início, isso é bom. Vai nos mostrar uma imagem primeira de motivação, de esforço, de reconhecimento. Vai suprir aquelas primeiras necessidades que a gente fez lá a pergunta no vídeo. Quais são as necessidades emocionais do indivíduo que não estão sendo supridas, que não estão sendo vistas? Então, essa ideia de finja até que isso se torne realidade, vai suprir essas as primeiras necessidades, aquilo que é a primeira camada. Só que quando a gente olha para o processo de comunicação, a gente tem que olhar para camadas mais profundas. A gente não está criando fundação interna, a gente não está criando estrutura para se comunicar, para se relacionar, para falar, para se expressar, para pensar e para organizar a informação. E aí, obviamente, futuramente, você vai ter uma grande decepção individual, você vai sofrer uma queda interna. E essa queda interna é muito perigosa. Então, aqui a proposta é a gente criar fundação interna. A gente constrói de dentro para fora. Só aparece para o externo aquilo que internamente está muito bem estruturado ou aquilo que já é estrutura. Então, da mesma forma que o trabalho de comunicação ele vai criar uma estrutura para que a gente possa se relacionar melhor, entender melhor, sentir melhor, a gente também vai denunciar as estruturas a qual a gente está se apoiando hoje. Então, a gente vai fazer um processo de desinformar para informar. Existe o autor que eu estou trabalhando, que é a professora Miriam, aqui da Uniso, e ela tem um dos textos que ela trabalha, que ela fala exatamente isso, que no processo de comunicação a gente precisa primeiro desinformar, a gente precisa entrar no processo de desinformação, de tirar o que já é cultura interna, para poder criar uma nova cultura. Então, quando eu entro nesse processo de olhar para mim, olhar para a informação, olhar para a minha cultura, eu estou olhando para mim de uma forma honesta para que eu crie esse desinformar, esse desculturar. Eu preciso retirar essa cultura que é a primeira cultura que eu já venho trazendo, para que eu crie novas culturas, me relacione com novas culturas. E aí, como que a gente vai fazendo esse processo? Que a verdade não é um fato. Para o corpo humano, a verdade não é fato, é sentimento físico. Você sente a verdade. Você sente quando uma pessoa chega para você e fala certas coisas e você se sente preenchido. Ou quando uma pessoa chega para você e fala, dependendo do assunto, você fica aquela pulga atrás da orelha. Esse sentimento a gente vai chamar de verdade.
Ah, mas espera aí, então não é um sentimento positivo? Ele não tem juízo de valor. Na comunicação, a verdade não tem juízo de valor, porque ela é um sentimento. Ela denuncia, ela escancara, ela revela uma situação interna a partir de como você está se relacionando com o seu ambiente externo. Então, a verdade da comunicação não diz respeito a estar factualmente correto quando você é aprisionado por uma expectativa externa, você para de deixar de vir à tona o sentimento de verdade. O que que é que o material nos revela? Quando a gente está muito focado nas expectativas externas, no processo externo, na entrega do externo, de como a gente quer que o outro sinta, que o outro veja, que o outro me veja, que a opinião do outro, a aprovação do outro, a gente vai perdendo o senso de verdade, porque a gente vai transferindo ao externo a sensação de como a gente deveria sentir internamente. O corpo físico, nosso corpo, ele é o termômetro, a boia que vai nos dizer o tom da nossa comunicação. A nossa comunicação, ela não acontece de fora para dentro. Ela acontece a partir dessas estruturas que eu crio internamente e como isso se expressa externamente. E aí a gente tem dois comparativos aqui nesse gráfico, que é essa comunicação solar, e esse personagem que a gente cria para viver em sociedade, que é o sintoma desse personagem, é o descompasso, ele se sente podado, ele se sente restrito, ele sente que ele faz um esforço para pertencer, então ele fica fingindo bem-estar. E tem o outro lado, que é essa comunicação que está ancorada nesse sentimento de verdade, tá? Que é leve. Ah, mas se a situação for desagradável, você está ancorado no sentimento de verdade, você continua leve. Ah, você continua preenchido. A questão do sentimento de verdade é que ele te protege de se sentir falso. Independente da situação. Você vai estar inteiro ali. Você vai estar completo. Você vai ser você de fato. Você não vai estar se questionando se deveria ou não fazer aquilo. E aí a gente traz aqui que o Stanislavski nos propõe o princípio de pequenas verdades, que ele fala para a gente recorrer ao auxílio de pequenas verdades a cada ação, a cada ato, a cada movimento. A gente não recorrer a uma grande verdade. Quanto mais a gente diminuir os aspectos que a gente se relaciona internamente, os aspectos emocionais, nesse caso, de verdade, que essa verdade é uma emoção, é um sentimento de verdade, quanto mais a gente diminui esses aspectos e nos torna palpável, ele cabe na palma da mão, é mais fácil de a gente trabalhar as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas reações. Então, o nosso comportamento ele se torna total, ele se torna inteiro. E aí, como que a gente pensa? A gente não vai correr uma maratona pensando em correr 100 metros. Uma coisa é você fazer uma corrida de 100 metros, um tiro de 100 metros. Outra coisa é você fazer uma maratona, que são 42, eu acho, quilômetros, uma coisa assim. Então, são corpos diferentes, são atitudes diferentes, são circunstâncias diferentes. Qual é o primeiro passo para você recorrer à pequena verdade? É você sentir como você está. Qual é a primeira verdade que você tem? É o seu sentimento. Ah, mas eu estou me sentindo desconfortável. Isso é uma verdade. Isso não é uma mentira. O desconforto não é
uma inverdade. Ah, eu estou sentindo bem, estou me sentindo confortável. Isso é uma verdade. O primeiro passo é ser honesto com o seu sentimento. O segundo é reconhecer como você está se relacionando com o ambiente externo. Eu estou confortável onde eu estou? Tá tudo bem aqui? Ah, será que eu escolhi a melhor roupa? Sabe aquelas perguntas que a gente faz quando a gente adentra um ambiente novo? É bem isso. Então, reconhecer a sua relação com o ambiente externo. Por quê? Quando você reconhece e assume o seu sentimento interno, você organiza a sua relação com o ambiente externo, você vai criando âncoras. E aí a sua comunicação, ela se torna mais, ela tem lugares para ela se sustentar. Você tem lugares para você se ancorar. É muito comum quando a gente vê um palestrante ou uma pessoa que não ancorou-se no espaço internamente, ela perde muito foco de visão, ela busca andar demais, ela olha muito para baixo ou muito para cima, ou ela recorre de forma estratégica, quando usa slides, à leitura de slides. E ela perde a, a fluidez da fala dela. E, principalmente, após você entender essa relação com o externo, entender como o seu sentimento mudou. Porque o seu sentimento vai mudar a partir do momento que você se relaciona externamente. E no final disso tudo, você vai ter a atitude total, a ação total, uma comunicação verdadeira. Porque você está sendo verdadeiro com você. Você não está fingindo costume. E aqui a ferramenta central que a gente trabalha, que são as circunstâncias dadas. Não existe comunicação sem se relacionar com as circunstâncias. Isso pode ser dado outro nome, a gente pode depois pensar o que seria isso, mas não existe uma relação de comunicação se você não se relaciona com as circunstâncias. O que são as circunstâncias dadas? O que é fato? A nossa realidade. Eu estou me relacionando com a realidade, de fato? E aí é uma pergunta que a gente tem que se fazer o tempo todo, porque a realidade objetiva, ela nos auxilia a criar âncoras reais para, para a nossa expressividade real. É o lugar onde eu me ancoro. Quando eu me ancoro em falsidade, em uma circunstância inexistente, a probabilidade da minha comunicação se tornar falsa é enorme. E aí, principalmente, o outro, ele vai sentir essa falsidade. Ele vai falar, "Ai, tem alguma coisa que não está encaixando aí." Então, aí, o legal é, você se coloca no centro desse espectro, desse gráfico, olha o seu externo, mapeia. A luz me incomoda, não me incomoda. Ah, a luz está ok. Aí, às vezes, são detalhes que vai fazer com que a gente absorva melhor a informação e se relacione melhor com a informação e expresse melhor a informação que a gente se propõe a expressar. E as circunstâncias dadas também é se relacionar com o seu interno. Eu estou tenso? Eu estou relaxado? Eu estou disponível? Eu estou eu tô nervoso? Ah, eu não quero estar aqui, eu quero estar em outro lugar. Então, como você se relaciona com as circunstâncias vai dizer muito a forma como você como você se expressa e como a sua comunicação acontece. E também como você entende instruções. E aí, mapeando a sua realidade antes de falar. Então, trabalhamos a circunstância dada, entendemos o que é circunstâncias dadas. Você vai trabalhar o você, o ambiente e o outro, porque aí a gente vai criar comunicação. Criar comunicação, a gente precisa se relacionar. Comunicação é relação. É eu estar disposto a me expor e me relacionar. Então, aqui tem um exemplo assim,
que é essa relação, ela não pode ter uma coisa chamada fingimento. Eu não posso colocar um sorriso no rosto para agradar o outro. Eu não posso ah, é, falar que está tudo bem e perceber que não está bem. Então, qual é a ideia aqui? Você vai olhar para o seu sentimento, aí você vai olhar para a circunstância real. Por exemplo, agora, nesse momento, a gente vai olhar que horas são, qual é o meu nível de atenção, qual é o meu nível de disposição nesse momento. Eu já tomei meu café? Eu não tomei café? Nossa, será que eu devia ter colocado a roupa para bater? Aí, nossa, minha agenda. A minha agenda eu preciso fazer muita coisa hoje. Será que vai dar tempo de eu cumprir? Ou eu estou focado no que está acontecendo aqui? São duas. Essa é a questão com a relação do ambiente externo. A minha mente, ela fica o tempo todo me tentando me organizar e me dar instrução e função, ou a minha mente consegue olhar para o agora e ficar no agora. Porque o que que acontece quando a minha mente não fica no agora? Quando acontece, tem um grande acontecimento, eu não consigo me relacionar com esse acontecimento. E aí eu não consigo organizar uma nova situação. Então, o me relacionar com agora me cria estrutura es- interna, me cria estrutura de me tornar uma pessoa, não é só produtiva, mas é uma pessoa atenta a tudo que está acontecendo neste momento. E aceitar também que às vezes não é do jeito que a gente projetou na mente, que a gente criou, tá? E o outro. Quem é esse outro? Quem é o público que eu estou falando? Eu conheço essas pessoas? Eu não conheço? Eu já vi elas? Eu nunca vi elas? Quem é essa pessoa? Quem são essas pessoas? E aí, e me permitir me relacionar com o outro. E nessa historinha de me relacionar com o outro, principalmente quando a gente vai falar, a gente vai beber, a gente vai se relacionar numa reunião, a gente tem que trazer as circunstâncias como nossos reguladores internos. Porque enquanto eu me relaciono intensamente, me permito me relacionar com verdade com as circunstâncias, esse ajuste interno acontece. E aí tem uma coisa muito interessante, que uma das circunstâncias que a gente precisa se relacionar é com o nosso objetivo, o que eu desejo. E aí, quando eu me relaciono com as circunstâncias, eu me relaciono com aquilo aonde eu quero chegar, com o meu foco. E aí eu produzo internamente energia necessária para o realizar. Eu não faço aquilo por esforço, por desgaste, eu não fico desgastado, eu não fico chateado, eu não fico com aquela mente que resmunga o tempo todo. Não, eu crio no final um sentimento de realização. E é aí que a gente precisa chegar na nossa comunicação, porque a comunicação ela está em todas as nossas áreas, em todos os lugares, em todos os momentos. Então, esse sentimento de realização, ele acontece quando a gente se permite se relacionar por inteiro com o ambiente externo. E aí, quando, não só com o externo, mas com o interno, né, com as circunstâncias. E aí, quando eu me expresso com totalidade. Eu me expresso de forma inteira. E aí, eu, eu sinto que não faltou nada. Foi tudo. Eu entreguei tudo de, de forma verdadeira. E aí, eu me sinto realizado. E existe uma linha tênue entre a mentira e o nosso objetivo, que também é essa circunstância.
O que eu desejo com a minha comunicação? Aqui no fato concreto sobre esse tema. O que eu desejo com isso? Aonde eu quero chegar? E aí a gente tem um risco que normalmente a gente cria, às vezes, objetivos a partir de necessidades emocionais que não foram supridas. E essa não é a nossa realidade. A gente não quer só suprir necessidades emocionais. A gente quer criar coisas. A gente quer construir coisas. A gente quer concretizar ideias. Então eu tenho que olhar muito bem da onde está partindo o meu objetivo. E que mentiras eu conto para mim mesmo. Me relacionar comigo, com a minha verdade, é também me relacionar com as mentiras que eu conto para mim mesmo. Porque preciso ser honesto comigo. Comunicação é um ato de honestidade. Então, se eu olhar para minha mentira é olhar para minha honestidade. Eu vou ser honesto. Então, é legal fazer um exercício e pensar assim: que mentiras eu conto para mim? E, de fato, o que essa mentira me traz de realidade? Porque, de alguma forma, essa mentira, ela está conectada a algum lugar que você deseja chegar, que você almeja estar. Mas é que você está olhando muito para um lado, e esse lado não está te ajudando. Você fica andando em círculos, você fica patinando, você sente que aquilo não vai para frente, que as pessoas não entendem o que você quer, que parece que as pessoas fazem tudo de mau grado, ou você pede uma coisa quando você chega. Eu falei, meu, mas peraí, não foi isso que eu comprei. Sabe aquela história que a pessoa entra numa loja virtual e viu uma promoção de sofá? Nossa, o sofá tá baratinho. E aí a pessoa esquece de ver a descrição e a medida do sofá. Ela colocou lá 6 por 1,5. Nossa, sofá grande. Aí chega um sofá de 6 centímetros por 1,5. Ela não foi atenta a todas as informações. Isso é uma mentira. Ela acreditou que ela estava saindo. Ela contou uma mentira para ela. Ela acreditou naquilo. Por mais que a informação real estivesse na frente dela. Então, aí a gente começa a entender as diversas áreas que a comunicação nos atravessa. E a mentira, ela é uma bússola generosa para a gente encontrar a nossa verdade. O Stanislavski ele diz que procurem a falsidade apenas até o ponto em que isso os ajude a encontrar a verdade. Então, falar sobre as nossas mentiras vai denunciar muito aonde a gente deseja chegar também em verdade. Mentir para a gente é como se a gente estivesse criando um mecanismo a gente quer dar um atalho para aquilo que a gente quer em realidade. Então, a mentira, ela é bússola para a gente olhar para a nossa verdade. Porque a mentira é sintoma, ela não é realidade objetiva. Então, olhar para aqueles momentos que eu minto para mim mesmo é ser generoso também com a gente. E não criar mais uma couraça, mais um comportamento agressivo. Ah, eu não paro de mentir para mim. Eu só invento mentiras na minha cabeça. Não, a mentira, ela é bússola para que você alcance a verdade. Agora, você ficar na mentira, aí é um problema. Mas a mentira aquelas pequenas mentiras que a gente conta para nós mesmos, é a bússola para que a gente alcance a verdade. A gente é um lugar, é um terreno muito interessante de se olhar. E o método do paletó aberto, quando a gente se relaciona de forma solar.
é muito interessante que, pelo comportamento do corpo, a gente consegue ver o quanto o outro está disponível para ouvir a gente, ou o quanto o outro ele está disposto a ouvir a gente também. E o paletó aberto, ele denuncia muito isso, assim, porque as linhas do paletó, elas se expressam de acordo com a postura do corpo da pessoa. E o que que isso quer dizer? No paletó, ele normalmente ele deixa aberto o nosso plexo solar, que é essa área abaixo do pescoço e acima da boca do estômago. E é aqui que a gente precisa desarmar, que ele propõe aqui, desarme o seu ego, ou a ideia egoísta que você tem sobre você. Uma mentira que nós contamos para nós mesmos. Você não é tão bom quanto você acredita que é. Você sempre tem algo muito interessante a se observar, melhorar e desenvolver. Mas também você não é a péssima pessoa que muitas vezes você se propõe ser, ou acredita que é. Você sempre tem, está manifestando algo incrível na vida. Então, o ego, ele procura distorcer a nossa autoimagem. E aí ele precisa parar de se tornar o, o modulador e precisa voltar a ser ferramenta. É a partir dele que a gente se expressa. Ele é uma ferramenta fundamental. Estar de peito aberto para a informação que a gente vai receber. Estar de peito aberto para aquilo que a gente precisa receber e entregar. Ser verdadeiro com a gente. Não ficar escondendo, não ficar podando a totalidade das coisas. E é, gerar escuta. Você desenvolver a escuta. Ao mesmo tempo que você fala, você também escuta. A comunicação, ela é fundamentada na troca e não na entrega apenas. Comunicação não é entrega, comunicação é troca, é relacionamento. E a grande síntese é que toda técnica liberta a gente de nós mesmos. E a técnica, ela afina uma coisa que a gente chama de intuição. Ah, eu tenho uma intuição maravilhosa, porque você trabalha tecnicamente isso. Você não é uma coisa empírica que criou, não. Faz parte de um processo de trabalho que você realiza diariamente, de alguma forma. Um estudo que você faz, uma prática que você faz, isso afina a sua intuição. E a sua intuição, ela está conectada à qualidade de informação que você absorve. E você se propõe a se relacionar. E aí essa qualidade vai dizer muito como você observa o mundo e como você se relaciona com o mundo. Essas informações, elas modulam a forma como você interpreta o mundo. Então, a intuição, ela é exatamente a forma como você organizou internamente a quantidade de informações que você pratica, não que você leu em algum momento e ficou lá atrás. Não, é aquilo que você pratica. Então, se eu pratico comunicação, a minha relação com o outro tende a melhorar. A minha relação comigo mesmo tende a melhorar. A minha relação com o meu ambiente de trabalho tende a ficar menos ruidosa, porque eu vou estar praticando isso de forma constante. E a ideia é que a gente se torne solar, que a gente pare de mentir para nós mesmos, tanto no silêncio da nossa reclusão quanto em público, que a gente aceite a temperatura da sala e assuma as dores do momento. A gente aceite o ambiente externo como ele está e aceite e se reconcilie com as sensações e os sentimentos internos.
E é que a gente construa a nossa comunicação, as nossas relações de forma gradativa. Ela não vai vir um prédio inteiro. Ela não é modular. Ela é tijolo por tijolo. E que a gente nos liberte também da ideia que nós criamos para nós mesmos sobre como a gente deve se relacionar com a vida. A vida, ela muda o tempo todo. A gente só precisa se relacionar com a vida de forma inteira. Ai, dá um stop. Se vocês quiserem abrir a câmera, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Fernando Alcântara. Para vocês me conhecerem, eu faço parte do programa de pós-graduação em mestrado na área de comunicação e cultura, aqui na Universidade de Sorocaba. Eu sou ator, trabalho com teatro há mais de 20 anos, trabalho com comunicação há mais de 20 anos. Treino pessoas para a área da comunicação e desenvolvimento pessoal. E estou aqui fazendo esse nosso encontro, falando um pouco mais sobre comunicação, gerando mais conectividade. E meu muito obrigado à presença de vocês. E lembrando que amanhã nosso encontro ele é prático. Então, peguem papel e caneta, lápis. Lápis é bom. Se gente vai usar um lápis. Ah, eu vou só pausar a gravação e aí a gente troca rapidinho, tá bom?